Vamos resolver algumas questões sobre funções que caíram no Enem nos anos de 2021 e 2022? Então, venha comigo! Olá, tudo bem com você? Se você é novo ou nova por aqui, eu sou o professor Zulin e você está no Tudo é Matemática Básica. Se você estava precisando desse vídeo, já deixa um joinha aí, assim você ajuda o canal, ajuda a espalhar esse vídeo, a chegar para mais pessoas que queiram esse tipo de conteúdo. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Gente, importante, assista todo o vídeo, porque durante o vídeo vocês terão dicas e várias questões bem interessantes aí que caíram no Enem, hein? Não perca, não sai daí. Vamos lá então resolver as questões sobre funções que caiu no Enem. A primeira questão que eu separei para vocês aqui é a questão 151 de 2022, aplicação regular. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Esta máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão, V é igual a T² menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado aqui na figura para analisar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Então nós temos aqui um gráfico da temperatura em função do tempo, temperatura em graus Celsius e o tempo em horas. Bom, então vamos lá. Quando que o V se anula? Ou melhor, para qual temperatura que V é igual a zero? Calculando aqui, V será zero quando T² menos 4 for zero. Esse é o V. T² menos 4 vai dar zero. Resolvendo essa equação aqui do segundo grau, o T² tem que ser igual a 4, que 4 menos 4 é zero, ou seja, um número ao quadrado que dá 4, o T pode ser 2 ou menos 2, ou seja, 2 graus Celsius ou menos 2 graus Celsius. Então aqui é a temperatura, menos 2 graus Celsius. Analisando aqui o gráfico, temos dois pontos de intersecção do gráfico quando T é 2 graus, aqui ó, T valendo 2 graus Celsius, eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui de intersecção, e quando a temperatura é menos 2 graus Celsius, eu tenho 1, 2, 3 pontos de intersecção, ou seja, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas? 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a resposta. A próxima questão aqui é a questão 172 de 2022 também. A luminosidade L de uma estrela está relacionada com o raio R e com a temperatura T dessa estrela, segundo a lei de Stefan Boltzmann. L é igual a CR² vezes T², em que C é uma constante igual para todas as estrelas. Considere duas estrelas, E e F, sendo que a estrela E tem metade do raio da estrela F e o dobro da temperatura de F. Indique por LE e LF suas respectivas luminosidades. A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dada por... Bom, então nós temos aqui duas relações dadas na questão, nesse parágrafo aqui. Que o RE, podemos colocar assim, o raio, a estrela E tem metade do raio da estrela F, então posso escrever assim. RE, o raio da estrela E, é igual a metade do raio da estrela F. Aqui. E a temperatura da estrela E é o dobro da temperatura da estrela F. Está aqui, ó.
Então podemos escrever aqui que a temperatura da estrela E é igual ao dobro da temperatura da estrela F, dada aqui nesse parágrafo. Bom, então vamos lá. Analisando agora, nós podemos partir daqui. Eu quero LE em função de LF. Então, a relação LE, luminosidade da estrela E, vai ser igual a C vezes o raio da estrela E ao quadrado vezes T, né, a temperatura da estrela E à quarta. Substituindo o RE por metade de RF e o TE por o dobro de TF, nós teremos aqui então C vezes o RE é metade de RF, então vai ficar 1 sobre 2 RF ao quadrado vezes o TE é o dobro de TF, então eu terei 2 TF à quarta. Bom, resolvendo aqui, eu vou ter C vezes 1 meio ao quadrado, fica 1 quarto, 1 meio vezes 1 meio, vezes R F ao quadrado. Quando tem o produto, eleva tudo ao quadrado, vezes 2 elevado à quarta, 2 vezes 2, né, vezes 2 multiplicado 4 vezes, vai dar 16, vezes o TF elevado à quarta. Reagrupando esse produto aqui, então nós teremos, antes de reagrupar, eu posso também aqui, ó, 16 multiplicando em cima e 4 dividindo, 16 dividido por 4 dá 4. Então agora, reagrupando a ordem desse produto, eu terei 4 vezes, trazendo 4 aqui para o começo, vezes C, RF ao quadrado, vezes TF à quarta. O que a gente observa aqui? Que essa expressão aqui nada mais é do que a luminosidade da estrela F. Ou seja, a luminosidade da estrela E é igual a 4 vezes a luminosidade da estrela F. E a alternativa correta aqui, então, a letra D. Próxima questão aqui, questão 175, ainda de 2022, aplicação regular. O funcionário de uma loja tem seu salário mensal formado por uma parcela fixa de R$ 675, mais uma comissão que depende da quantidade de peças vendidas por ele no mês. O cálculo do valor dessa comissão é feito de acordo com esses critérios. Até a 50ª peça vendida, paga-se R$ 5 por peça. A partir da 51ª peça vendida, o valor pago é de R$ 7 por peça. Represente por que a quantidade de peças vendidas no mês por esse funcionário e por SQ o seu salário mensal em real nesse mês. A expressão algébrica que descreve o salário, né, em função de que é. Bom, essa questão aqui, se vocês pesquisarem lá no site do INEP, ela foi anulada, porque nenhuma das alternativas aqui corresponde a essa questão. Ah, então, mas professor, por que você trouxe ela para a gente? Porque daí eu trago e mostro qual seria a resposta correta, né? É uma questão só de análise, não precisa fazer conta aqui. Analisando a questão, como é composto o salário dele, nós montamos a fórmula direto. Então, o salário dele vai ser uma função por partes. Então, vai ser igual a quanto? R$ 675, então é o valor fixo mais uma comissão. Ó. Ele tem um valor fixo aqui, mais uma comissão, que depende. Então, ele tem um salário de 675 mais R$ 5 por peça, tá aqui. Então, a quantidade de peças ele chamou de Q, ó, aqui é a quantidade de peças, então mais 5Q, se essa quantidade de peças aqui for menor ou igual a 50, para não confundir com 9 aqui, né, é um Qzinho. Ou 675 mais
R$ 7 por peça, então 7Q, se essa quantidade de peças for maior que 50. Claro que esse Q aqui, ele pertence aos naturais. É a quantidade de peças. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então tá aí. Essa aqui seria a resposta correta da questão 175. Vocês vão observar aqui que não tem nas alternativas, por isso que ela foi anulada. Questão 176 de 2022 ainda. Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por essa expressão aqui, P de t igual a menos t quadrado mais 10t mais 24, uma função quadrática, segundo grau, sendo t um número natural variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e P de t a quantidade de pessoas infectadas no mês t. É importante ler com cuidado para identificar o que significa cada variável. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, 1, 2, 3, 4, 5, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. Então a proposta escolhida qual foi? Bom, como que nós vamos encontrar aqui? Se eu tenho uma função quadrática, essa função aqui, ela terá um máximo. Por que eu sei que ela tem um máximo? Porque o a dela aqui, o valor que acompanha o t quadrado, que é o azinho, então toda função quadrática, vamos lembrar aqui, vou chamar de f de x, ela tem essa cara aqui, ax quadrado mais bx mais c. O gráfico dessa função aqui é uma parábola, com concavidade voltada para cima ou para baixo. Como que eu identifico isso? Analisando o sinal do a. Quando o a é negativo, concavidade para baixo, que é o caso aqui. O nosso a ele é negativo, menor que zero. Então a concavidade da parábola é para baixo, ou seja, tem o máximo. E esse máximo aqui é o nosso vértice da parábola. E tem fórmula pronta para encontrar. Tem vários caminhos, um caminho mais fácil para encontrar o vértice da parábola. Então seria x do vértice, no nosso caso é o t do vértice. É só pegar menos b sobre 2a. Se você não lembrar dessa fórmula aqui para calcular o vértice de uma parábola, tem outro caminho. Vocês podem encontrar as raízes dessa equação de segundo grau aqui. O que são raízes, professor? Igual a zero e resolve a equação de segundo grau aqui por Bhaskara. Geralmente vocês lembram mais da fórmula de Bhaskara. Vocês vão resolver lá encontrar o x1 e x2, no caso o t1 e t2, os valores que zeram essa função. E aí o x do vértice é o que está no meio, entre o x1 e o x2. Seria um outro caminho. Mas utilizando aqui menos b sobre 2a, já vai me dar o valor do t que terá, a função terá valor máximo. Mas eu só preciso disso. O t, ó, onde que o t máximo, em qual intervalo que ele está. Bom, então vamos lá. Menos b, o b aqui é quem acompanha, no caso, o t, né? O x elevado a 1, então menos 10, dividido por 2a. A vale menos 1. Então eu vou ter menos 10, dividido por menos 2, menos com menos mais, 10 dividido por 2, 5. Então, para t é igual a 5, no quinto mês, né, porque é o número do mês aqui, a quantidade aqui de pessoas infectadas será máxima. Eu não preciso calcular a quantidade de pessoas infectadas. Se você precisasse calcular a quantidade de pessoas infectadas, o máximo, era só substituir o 5 no t e fazer a conta. Mas está aqui, ó. 5 é o máximo. Qual é o intervalo que o 5 tem valor máximo? Está aqui, ó, no 3. Então a resposta aqui é a letra C. Questão 180, ainda de 2022, a mesma prova. Uma loja de roupas fixou uma meta de vendas de R$ 77 mil para um determinado mês
de 30 dias. O gráfico mostra o volume de vendas dessa loja em real nos 10 primeiros dias do mês, entre o dia 10 e o dia 20 desse mês, nos seus dois últimos setores, infantil e adulto. Suponha que a variação do volume no volume de vendas para o período registrado tenha se dado de forma linear, uma reta, como mostrado no gráfico, e que essa tendência se mantenha a mesma para os próximos 10 dias. Ao final do 30º dia, quanto faltará no volume de vendas em real para que a meta fixada para o mês seja alcançada? Por que eu sublinhei aqui linear? Se o decrescimento que está caindo, está decrescendo, é linear, o quanto ele diminuiu em 10 dias, do 10º até o 20º, vai ser o mesmo do 20º ao 30º, ou seja, a taxa de variação aqui é a mesma. Então é uma questão bem simples, quando envolve crescimento ou decrescimento linear. Então olha só, vamos analisar aqui o adulto de 18 mil para 15 mil, nós tivemos uma queda aqui de 3 mil. Então nesse período aqui nós tivemos uma queda de 3 mil. Então nos próximos 10 dias também vai cair 3 mil. A taxa de variação é a mesma, sempre no modelo linear. Depois a gente vê quanto dá aqui. No infantil, de 8 mil para 7 mil, teve uma queda de 1.000. Então a nossa taxa de variação aqui é 1.000. Então nos próximos 10 dias também terá uma queda de 1.000. Então continuando aqui, se você continuar o gráfico, aqui no adulto, 3 mil em 10 dias, mais 10 dias, mais 3 mil, ou seja, vai cair mais 3 mil. Tira 3 mil, 15 mil menos 3 mil, 12 mil. Está aqui. Aqui cai 1.000, então 7 menos 1.000 vai ter um valor aqui de 6.000. Pronto, eu já sei qual é o total aqui no 30º dia. Então agora basta somarmos adulto, infantil e ver quanto que falta lá para os 77 mil. Então vamos lá. Adulto. Somando 18 mil mais 15 mil e mais 12 mil. Vai dar um total de 45 mil. Infantil, 8 mil, mais 7 mil e mais 6 mil. Dá um total de 21 mil. Somando, eu vou ter aqui 66 mil. A meta era 77 mil. Então, olha a pergunta. Ao final do 30º dia, quanto faltará no volume de vendas em real para que a meta fixada para o mês seja alcançada? De 66 mil para 77 mil, faltam 11 mil. E aí está respondido. Questão 160, ainda de 2022. Olha a quantidade de questões sobre funções que caiu pelo menos em 2022 somente uma prova, hein? Vamos ficar ligado aí. Questão 160, a trajetória de uma pessoa que pula em um andaime até o chão é descrita por uma função qualquer, sendo x e y medidos em metro conforme mostra a figura. Analisando a figura aqui, e aqui você também você tem uma função quadrática. Ele vai subir até um ponto máximo e vai cair. Seja D o domínio da função, como definida na figura. Para que a situação representada na figura seja real, o domínio dessa função, o domínio dela deve ser igual a. Bom, então não tem que fazer conta aqui, é só olhar o gráfico. O que é o domínio de uma função? O domínio de uma função são os possíveis valores de x que essa função está definida. Então, no nosso caso aqui, o que nós temos? O x, ele parte aqui
do zero, aqui, até nesse ponto aqui. Ou seja, aqui é x igual a zero. E esse ponto entre 1,5 e 2,0 é o valor que zera a função quadrática. Ou seja, isso aqui também é chamado de x2 ou x1, tanto faz, é um dos valores x2 e x1 quando você resolve uma equação de segundo grau. Se eu igualar aqui é igual a zero. A outra estaria aqui do lado de cá. Não faz sentido para essa questão. Aqui seria o x1. Então o domínio vai de x0 até o x2. Todos esses valores aqui, ó, infinitos. Como que eu represento isso? Olhando aqui as alternativas, a letra B, ó. O domínio é igual a x pertencente aos reais, porque são infinitos valores, tal que, essa barrinha aqui indica tal que te dá a condição, o x seja maior ou igual a zero e menor ou igual a x2. Sendo x2 a raiz positiva de f de x. Ele explica aqui, então está aí, alternativa B. Questão 172, ó, da mesma prova ainda. O gráfico a seguir associa a distância percorrida em quilômetro com o tempo em minuto gasto por um grupo de carros que partiu de um mesmo ponto e se deslocou em um trecho de uma rodovia. Esse grupo parou em 3 semáforos, S1, S2, S3, ao longo do percurso feito. Então, nós temos aqui um gráfico da distância em quilômetros em função do tempo em minutos. Aqui as distâncias em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos são. Olha só, essa questão aqui, ela é bem fácil, mas ao mesmo tempo ela é bem fácil de errar. Por quê? A distância em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos. Porque a gente pode confundir aqui, por exemplo, aonde que ele para? Ele para se ele não percorreu distância, olha aqui, ó. De 0 até 2 minutos, ele mudou a distância, ele andou 4 quilômetros. Mas do tempo 2 até o 4, ó, a distância dele se manteve constante, ou seja, ele ficou 2 minutos parado. Se manteve no 4. Então aqui é um semáforo. Aqui, ó, é outro semáforo horizontal. E aqui é outro semáforo. Se nós olharmos aqui, do 0 até esse primeiro semáforo tem uma distância de 4. Depois, do primeiro semáforo até o segundo, tem de novo uma distância de 4. E daqui, do segundo até o terceiro, você tem uma distância de 2. E tem essa resposta, ó, 4, 4, 2. Se você não prestar atenção na questão aqui, na interpretação, você erra. Porque você lê, é fácil, assinala. Mas ele quer a distância do ponto de partida a cada um dos semáforos. Então, ponto de partida é aqui. Até o primeiro semáforo é 4. Então já elimina letra A e letra B. Bom, o segundo semáforo está nesse ponto aqui. Qual a distância lá do ponto de partida até o segundo semáforo? 8. Ele andou 8 km. Então está aqui, ó, já. A alternativa já sabemos, a letra D. E até o terceiro semáforo, 10. Então, tomar cuidado quando a questão for bem fácil, assim. Tem algumas, vocês estão vendo aí nas questões que eu estou resolvendo para vocês sobre o Enem. Lê com bastante atenção, lê de novo. Se você já achou a resposta rápido, lê de novo a questão para saber se realmente é essa a resposta. E aí você segue para a próxima. Agora, essa questão aqui é 179, ó, vocês vão perceber que é de 2022, mas é a reaplicação. Em 2022 aconteceu as duas provas, era antes de pandemia ainda. No mercado de valores, denominam-se ativos diversos produtos que podem ser negociados em mercados de valores, ações de uma companhia, moeda estrangeira, metais preciosos, entre outros. Curioso para descobrir o melhor momento para vender um ativo, um jovem perguntou a um corretor o que fazer. Ele respondeu que sempre sugere a seus clientes que verifiquem o gráfico que representa a variação nas últimas horas do preço do ativo que lhes interessa, uma vez que são de fácil leitura, pois são formados por segmentos de reta. O momento para vender é imediatamente após o gráfico apresentar 2 períodos consecutivos cujos segmentos têm inclinação positiva. Então, olha ali. Detalhe importante aqui, ó.
que eu vou ter que analisar no gráfico. Sendo que no segundo a inclinação é maior ou igual a 45 graus. Para exemplificar, mostrou ao jovem o gráfico a seguir, no qual se observa a variação do preço de um ativo no período de 19 horas. Então está aqui. A pergunta: em quantos períodos a variação do preço do ativo apresentada no gráfico indicava que era um bom momento para efetuar a venda? Então, em quantos períodos? Por isso que eu assinalei aqui, ó. Um bom momento para vender é imediatamente após o gráfico apresentar 2 períodos consecutivos cujos segmentos têm inclinação positiva. Inclinação positiva é quando o gráfico está crescendo. Por exemplo, do 25,19 para o 23,92, ou seja, do tempo 2 até o 3,5, o gráfico está caindo, tem a inclinação negativa. Uma outra forma de identificar isso é a tangente. Quando você calcula a tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal, ou segmento, se for positivo, a inclinação é positiva, né? Se for negativa, é negativa, ou seja, a reta está decrescendo. Então, olha só, analisando aqui, nós temos alguns intervalos onde ele cresce, 2 em 2. Por exemplo, ó, do 3,5 até o 6, e em sequência do 6 ao 8, ó, ele cresce, depois cresce. Depois, do 6 até o 8, do 8 até o 11, é 2 intervalos consecutivos, ó, 2 períodos consecutivos. Então aqui já são 2. Um terceiro, ó, do 12 ao 15, do 15 ao 17, está crescendo, crescendo. E depois do 15 ao 17, do 17 ao 19, também está crescendo. Então vamos escrever isso daí, vamos para a gente analisar. Então eu tenho aqui 4 intervalos. Então nosso primeiro intervalo, ele vai, vamos escrever assim, ó, intervalo fechado, do 3,5 até o 6 e do 6 até o 8. O segundo intervalo é do 6, 8 e 8, 11, como nós vimos lá no gráfico. O terceiro é do 12, 15 e 15, 17. E o quarto intervalo é do 15 a 17 e 17, 19. Mas para que fazer tudo isso se tem 4 intervalos? Está aqui, a resposta é 4. Não, é outro erro. Existem 4 intervalos com 2 períodos consecutivos com o gráfico crescendo, mas tem 2 condições, né? Além disso, olha só, o segundo na sequência, a inclinação é maior ou igual a 45 graus. Como que eu identifico isso? Tangente. Eu vou ter que olhar a tangente. A tangente de 45 graus é 1. Se você lembrar da tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. É 1. E aí, é só olhar o gráfico. Tem que ser maior ou igual a 1. É isso? Olha lá, maior ou igual a 1. Ou seja, para ser maior ou igual a 45 graus. Se for menor que 1, é menor que 45 graus a inclinação. E como que eu identifico isso? Bom, por exemplo, vamos pegar aqui no primeiro intervalo, no nosso primeiro período, primeiro teste aqui, do 3,56, então eu tenho que olhar do 6 ao 8. Quando eu olho do 6 ao 8, olha só, eu tenho aqui um triângulo, bem pequenininho aqui, mas tem um triângulo. E a inclinação, vou fazer maior aqui para a gente lembrar, se eu tenho um triângulo, aqui 90 graus, e eu quero encontrar a inclinação desse ângulo aqui, ou seja, a tangente do ângulo, eu tenho que lembrar da fórmula da tangente, que é cateto oposto dividido por cateto adjacente, coca.
Tangente de θ é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então basta encontrar aqui o cateto adjacente é a diferença na horizontal aqui, ó, do 6 até o 8, 2. E o cateto oposto é a altura. Bom, ele foi lá no 26,52 e saiu de uma altura 26,01, então é só diminuir um do outro. Então vamos lá, vamos calcular. Analisando aqui certinho. Você consegue fazer direto aqui, né? Então, por exemplo, para dar 1, então para você entender que dá para fazer o cálculo direto aqui, para não fazer um monte de conta, né? Você está fazendo a prova, mas se tiver espaço na prova você vai rabiscar e fazer todas as contas, mas olha só, como aqui é 2, o cateto oposto tem que ser maior ou igual a 2, porque 2 dividido por 2 dá 1. 26,01 para 26,52 é menor que 1, ou seja, menor que 2. Então, nesse intervalo aqui, eu já posso falar que o ângulo é menor que 45 graus. Então, já descarta 1. Aqui, ó, o θ, ele é menor que 45 graus. Então, você pode fazer isso, sem ter que fazer um monte de conta, analisando o gráfico. Bom, o outro intervalo que eu vou ter que analisar, o segundo intervalo nosso aqui, então é do 6 ao 8, depois 8 e 11. Então, vou ter que olhar o 8 e 11 também, que é sempre dois intervalos, dois períodos consecutivos. O segundo dos dois consecutivos tem que ser maior que 45. Bom, então olhando aqui agora, ó, do 8 para o 11, ele aumentou 3. Então, para o ângulo ser maior, aqui mais fácil de enxergar, para o ângulo ser maior que 45 graus, o cateto oposto tem que ser maior ou igual, porque pode ser maior ou igual, né? Aqui, ó, maior ou igual a 3. Bom, eu saio de uma altura 26,52, o preço, né? E vai para 30. 26,52 para 30 é maior que 3? É. Porque se fosse 26 daria 4. Então dá 3, né? Alguma coisinha aqui, porque é 26,52. Então dá 3,48. Ou seja, é maior. Então se for pegar um número maior que 3 dividido por 3, vai ser maior que 1. Então, esse intervalo aqui, ok. Maior que 45 graus. Então, aqui está ok. Já temos um intervalo. O próximo, ó, 12, 15, 15, 17. Então, vamos analisar lá no 15 e 17. Analisamos o 6 do 8, 8, 11, agora lá no 15 e 17. Olha aqui, ó. 15 e 17, então você tem um cateto adjacente aqui de 2, diferença de 2. Essa altura aqui, então, tem que ser maior que 2, maior ou igual. Bom, do 23,92 aqui até 27,23, claro, dá mais que 3. Se vocês fizerem a conta aí, vai dar 3,31. Então, também vai ser maior que 45 graus. Opa, então já temos duas soluções. Ó, e descarta. E aí, se, por exemplo, isso aqui não é, né? Esse não deu certo, você já descarta, olha só, já descarta aqui, já descarta aqui, né? E o 1, porque eu já tenho duas, tá vendo? Então você pode fazer isso nas questões também, e deve. Porque se faltar tempo para você terminar a questão, você não conseguiu terminar, se você vai chutar, por exemplo, né, o tempo está acabando, você tem que entregar a prova, você não resolveu, a chance de você acertar aqui é maior. Você tem uma probabilidade maior de acertar. Então pode usar essa estratégia sim, se você não deu tempo de resolver a questão. Analisando agora o último intervalo, 17 até 19. Bom, 17 até 19, a diferença aqui é 2 também. E aí essa altura aqui tem que ser maior ou igual a 2. Claro que não, né? De 27,23 vai para 27,90. É menor do que... um pouquinho maior do que... Não é maior que 2, claro. É menor que 2, claramente. 27,90 para de menos 27,23 vai ser menor que 1 ainda. Então, aqui nós temos um ângulo menor que 45 graus. Ou seja, eu só tenho 2 períodos que satisfazem o problema e está respondido, então, letra D. Agora nós vamos para a questão 154 de 2021, aplicação regular.
O quadro representa a relação entre o preço de um produto, R, e o seu respectivo imposto devido, então I. Então tem aqui o preço do produto e o imposto. Então se o produto for menor ou igual a 5 mil, ó, isento, não paga imposto. Se tiver entre 5 e 10 mil, 10% de R menos 5 mil. Se tiver entre 10 mil e 15 mil, 500 mais 30% de R menos 10 mil, porque você paga o imposto só na diferença do que passou dos 10 mil. O gráfico que melhor representa essa relação. Outra questão de análise, não precisa fazer conta. Claro, tem que entender um pouquinho de gráfico. O que nós temos aqui? Isento, para se o valor do preço aqui for até 5 mil. Então nós temos algumas possibilidades. A letra A pode ser, a letra B, a letra D aqui, ó, porque daí as outras estão aqui embaixo, ó, B, E e C. A B, a E não pode ser, porque começa já com 5 mil. Então de 0 até 5 mil no R você tem imposto zero, então a letra E descarta. E a letra C também, ó, porque de 0 a 5 mil está tendo imposto aqui, ó, tá vendo? Então também descarta. Então nós temos aqui possibilidades A, D ou B. Bom, o que nós vamos analisar aqui? De 5 mil a 10 mil é 10% de R menos 5 mil. Existe uma taxa de variação aqui. De 5 mil até 10 mil, você tem uma taxa de variação, né? Tem uma reta. A partir desse ponto aqui ele vai crescendo, ou seja, então não pode dar um salto. E aí não é fixo. Então quando eu olho aqui para a letra D, por exemplo, você tem um valor fixo, ó. Paga só 500 reais de imposto? Não. É 10% da diferença entre o R, que você pagou a mais, e 5 mil. Então vai ter uma taxa de variação. À medida que vai aumentando aqui 6 mil, 7 mil, 8 mil, vai aumentando. Você tem uma taxa de variação. Então a letra D aqui já descarta. Então nós teremos aqui então ou letra B ou letra A. O que vai diferenciar a letra B da letra A? Aqui na letra B, a gente observa aqui, ó, de 5 mil para 10 mil, aumentou 500, de 10 mil para 15 mil, aumentou 1.000. Aumentou mais 500 no caso, né? Então você tem uma mesma taxa de variação aqui e aqui. O ângulo de inclinação é o mesmo. Mas o problema, aqui eu tenho 10%, uma taxa de variação de 10%, e aqui eu tenho 30%, uma taxa de variação de 30%. São taxas de variações diferentes, não é a mesma. Por isso que descarta aqui a letra B. Então, analisando, fazendo essas análises, a alternativa correta aqui é a letra A. O gráfico que melhor representa essa relação, então, está aqui. Vamos lá que está acabando, faltam duas questões. Questão 155 de 2021. O administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evento a R$20, um show conseguia atrair 200 pessoas. E que, a cada R$1 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos, pela dificuldade de disponibilizar troco, e que pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso assim. Assim apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço total do ingresso. O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é... Bom, outra questão de análise de gráfico, só que aqui não está tão pronto. Eu vou ter que estudar um pouquinho aqui a questão, entender que gráfico que é. Aqui eu tenho a letra A e a letra D, e aqui as demais, B, C e E. Primeiro eu tenho que saber que gráfico que vai gerar, se vai ser reta, se vai ser curva aqui, ó, parábola e assim por diante. Tem pontinhos, né? Bom, aqui, como que eu poderia montar uma função para essa questão? É até interessante montar ela porque vocês podem precisar desse tipo de função para resolver outro tipo de questão envolvendo, né, esse exemplo, esse modelo aqui. A arrecadação, ela é feita de que forma? Vamos chamar assim, AX, arrecadação em função do X. E no nosso caso aqui, esse X aqui não é a quantidade de pessoas, eu vou chamar de total de desconto. Porque daí nós temos aqui a arrecadação
em função do desconto. Bom, como que eu poderia montar então? O que ele diz aqui? Eu tenho R$20. Então você paga R$20 por cada pessoa que vai ir para o teatro. Só que daí, para cada R$1 descontado, olha lá, cada R$1 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumenta em 40. Então, se eu pegar os R$20 e tirar X de desconto, a cada 1x que eu tiro aqui, o número de pessoas, eram 200, aumenta em 40. Então, 40x. Então, ó, R$20 menos x, por que menos x? A quantidade de desconto. Vamos colocar dessa forma. Só que a cada 1x aqui, 2x, 3x, ou seja, a cada R$1 que eu desconto aqui, a quantidade de pessoas aumenta em 40. Então, se tirar R$1, aumenta 40. 40 vezes 1. Se tirar R$2, aumenta 80. 40 vezes 2. Então, por isso que fica dessa forma. E aí, quando você resolve aqui a distributiva, vai aparecer o que aqui? 1x². Vamos resolver aqui, ó. 20 vezes 200 vai dar 4.000. 20 vezes 40x, eu vou ter 800x, menos 200x, já fazendo a conta, então vou ter mais 600x, e menos x vezes menos 40x, menos 40x², ou seja, uma função quadrática. A negativo, A que acompanha x², então com a cavidade voltada para baixo. Então de cara eu já descarto várias alternativas, reta, reta. Então só pode ser a letra E ou a letra D. Aí tem um detalhe, vai ser a letra D ou a letra I? O que diferencia uma da outra? Aqui quando você tem uma curva contínua, eu estou indicando que o desconto ele é contínuo. Posso ter 2,5, 3,75, mas tem uma questão importante aqui, né? Ó. Ele coloca aqui que pela dificuldade, aqui, ó, pela dificuldade de disponibilizar troco, ele trabalha com valores inteiros. Então eu não vou ter uma curva contínua, eu tenho que ter uma curva dessa forma aqui, pontinhos. 0, 1, 2, 3. Então, claro que a nossa resposta tem que ser a alternativa E. Última questão, questão 161 de 2021. Aplicação regular. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetro da massa M em função do tempo T em segundo. Em um sistema de coordenadas cartesianas, esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t igual a mais ou menos A cosseno ômega t ou o seno. A gente vai ter que identificar. Em que A é maior que zero. É a amplitude, né? Esse A é a amplitude do deslocamento máximo e ômega é a frequência, que se relaciona com o período t pela fórmula. Então nós temos a fórmula aqui, ó. Então considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. Pergunta, olha lá. Qual a expressão algébrica que representa a posição da massa ao longo do tempo no gráfico? Então, qual dessas expressões aqui que é a correta? Bom, vamos lá. Análise de gráfico, claro, novamente, mas a gente tem que entender um pouquinho aqui de trigonometria. Bom, período. O que é período? Período é quando o gráfico começa a repetir, o T. Esse T aqui. Se vocês olharem o gráfico, ele começa no menos 3, faz a curva lá em cima, desce. E nesse ponto aqui, ele começa a repetir o teu desenho, tá vendo? E esse ponto aqui está no π. E assim por diante. A cada π, ele repete. No nosso π aqui, se a gente vai transformar isso em graus, é 180 graus, assim por diante. Então, o π aqui está em radianos. Então, o nosso período aqui é π. Então, eu já consigo encontrar o ômega. Se o período é π, o ômega vai ser 2π sobre π, que é o período, ou seja, o ômega é 2. Opa, se você já conseguir encontrar o ômega, vamos lá para as alternativas. Não resolve, né? Porque todos eles têm 2 aqui, ó. Então, tem que ser 2.
Tá, e o que eu vou fazer então? O que a gente vai calcular aqui? Como que a gente pode trabalhar? Um caminho aqui seria o seguinte, pegar um ponto e analisar se vai ser seno ou cosseno. E aí quanto que vale? Então, por exemplo, sabendo disso, eu já tenho uma cara, que vai ser A cosseno 2t ou A seno 2t. Pega um ponto conhecido, por exemplo, pode ser qualquer um, vou pegar esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, o P de π sobre 2, olha lá, ó, é 3. Então, se a gente analisar esse ponto aqui, o P de π sobre 2 tem que ser 3. Tem que ser 3. Vamos substituir no seno e no cosseno. No seno primeiro. Bom, se for o seno, P de π sobre 2 é 3. Se for o seno, o que eu vou ter aqui? A, analisando aqui o seno. Então, eu vou ter A vezes seno de 2t, não é isso? Quem que é o t aqui? π sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes o t, que é π sobre 2, porque é 2t, o ômega é 2. Isso aqui tem que ser 3. Bom, 2 multiplicando 2 dividindo dá 1. Então, eu vou ter A seno de π tem que ser 3. Seno de π é 0. E aí vai ficar 0 igual a 3. Não pode. 0 igual a 3 é uma igualdade não verdadeira. Então, não pode ser o seno. É o cosseno. Então, já consegui identificar isso. Mas agora tem que saber quanto vale o A. Então, vamos lá. A cosseno de 2t, ou seja, 2 vezes π sobre 2 vai dar a mesma coisa, vai ficar cosseno de π, tem que ser 3. Eu calculo o mesmo aqui. Cosseno de π é menos 1. Então, eu vou ter menos A tem que ser 3. Ou seja, se menos A tem que ser 3, o A aqui vai ser menos 3. Ah, mas o A é maior que 0. O A é maior que 0. O A é 3. Esse menos aqui ele vem da forma, porque é mais ou menos aqui. Então, portanto, olhando aqui, o A tem que ser 3 e é o cosseno. A alternativa aqui, letra A. E aí, gostaram da aula? Vocês viram que revisar funções é essencial para ter sucesso na prova do Enem, pois cai bastante. Lembre-se de praticar bastante, explorar diferentes tipos de funções e suas aplicações e confie na sua habilidade de analisar e interpretar gráficos. E claro, não se esqueça do joinha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho e ficar por dentro das novidades que sempre terá aqui no canal. Está na hora de brilhar na prova de matemática no Enem. Bons estudos!